Um grave acidente acontece em uma fábrica, e muitas pessoas estão feridas gravemente. Revoltados, a galera invadiu os escritórios para cobrar justiça, já que o responsável não queria assumir os prejuízos, principalmente pelo que havia ocorrido com uma mulher chamada Karen. Em seguida, a pancadaria rola solta e a situação ficou violenta, porque os empregados começaram a quebrar tudo o que viam pela frente. Mesmo a polícia chegando no local, eles não se intimidam, e Michael os enfrenta e vai para cima de um policial e começa a espancá-lo, mas ele é contido pelos guardas e acaba indo preso para a delegacia. Após algumas semanas, Michael vai visitar sua namorada, a garota que havia se machucado na fábrica. Ela ficou sem mexer as pernas por causa do acidente. A mulher machucou gravemente, e agora precisava operar. Mas para isso, Michael precisava ajudá-la a cuidar de sua filha e ele ia ter que dividir a atenção com as duas. Por causa de um vídeo da confusão na fábrica que ainda estava circulando nas redes sociais, os adolescentes adoravam fazer chacota, fazendo várias piadinhas e deixando uma garota chamada Selma muito irritada. Ela era filha de Michael, e não gostava do que estava acontecendo. Um certo dia, Selma pegou um monte de cocô de cavalo nas mãos e esfregou na cara de uma aluna que estava debochando da cara dela. Na sala da diretoria, a mãe da garota, Elise, tenta proteger sua filha, mas fala que ela tem agido assim desde que os pais se separaram e o Michael foi para a cadeia, mesmo ele tendo sido solto e estar andando com tornozeleira eletrônica pela cidade. No dia seguinte, enquanto estava em casa com seu pai, a garota assistindo às notícias, viu que na América Latina estava chovendo 2.000 vezes mais ácido do que o normal, causando a morte de muitas pessoas, além de muitos animais que viviam na natureza. O motivo de estar chovendo muito, explica às autoridades, é que a chuva foi causada pela poluição e pelo aquecimento global dos últimos anos. Os cientistas falam que em breve isso vai chegar nos 4 cantos do mundo. Mais tarde começa a chover forte, e Elise percebe que Selma deixou a janela do quarto dela aberta. Rapidamente, ela coloca uma toalha no chão para estancar a água, e após dormir na cama da filha, não percebe que a toalha começou a mudar de cor por causa do nível de ácido que tinha. No outro dia, vemos que a chuva parou, mas ainda está tudo bem nublado e as pessoas estão observando cuidadosas, acompanhando as notícias porque a chuva estava caindo em lugares diversos em todo o mundo. No trabalho, Michael percebe que o chão molhado está com uma consistência estranha. Aí, ele recebe uma ligação da Elise, que queria buscar a Selma na escola mais cedo porque estava muito preocupada com a menina. Ela pega uma carona com Michael, porque ela estava sem carro, mas quando eles chegam na escola, descobrem que a turma foi passear de cavalo pelas campinas sem terem levado o celular. Rapidamente eles vão atrás deles rumo à floresta para encontrar a Selma, mas os pais dos garotos também tiveram a mesma ideia, e foram atrás de seus filhos, por isso a estrada acaba ficando bloqueada. Naquele momento grandes nuvens começam a se formar por trás da floresta, e Michael vai rapidamente, saindo da estrada para encontrar a filha dele. Enquanto isso, a garota não é muito boa em cavalgar, então ela acaba presa na floresta. Algumas gotas de chuva começam a cair queimando os gravetos no chão e machucando os cavalos, que fogem em pânico e fazem a Selma cair. Quando Michael e Elise chegam perto das árvores, eles deixam o carro estacionado e continuam a pé procurando primeiros nos estábulos, onde os cavalos estão desesperados por causa da chuva de ácido. A garota consegue sair da floresta e seu pai encontra com ela. Os dois conseguem se esconder dentro de um galpão abandonado antes da chuva cair. Algumas gotas conseguem passar pelos buracos no teto e queimam o chão. Michael se protege com alguns cobertores que estavam naquele local, e em seguida liga para Elise para dizer onde estava. Só que fica difícil para ela dirigir porque a chuva forte está atrapalhando a visibilidade. Mas, no fim das contas, ela encontra o galpão e estaciona do lado de fora para que o Michael e os outros possam entrar. Quando eles voltam para o carro, escutam pessoas gritando desesperadas por causa das queimaduras da chuva ácida. Para piorar, eles se deparam com a estrada bloqueada de novo e não conseguem voltar, porque os carros estão todos bloqueando a estrada. Elise tenta sair daquele lugar, mas acaba ficando presa no engarrafamento. As pessoas do lado de fora estão desesperadas por causa da chuva, e um homem com o rosto todo deformado até consegue entrar. Mas Michael já expulsa ele na hora e se certifica de trancar as portas novamente. Elise consegue ligar o carro e encontra outra brecha após empurrar um monte de carros para fora do caminho. Selma entra em desespero e tem um colapso quando vê o teto da van mudar de cor por causa da chuva. Quando a chuva termina, vemos que o local fica cheio de corpos e coisas que foram derretidas pela chuva ácida. A família aguarda em um estacionamento de um supermercado e pega um monte de roupas e cobertores para cobrir e limpar o carro. Elise liga para o irmão no trabalho, mas ele não pode ir com eles porque as estradas estão bloqueadas. O Michael tenta ligar para a namorada, mas só consegue cair na caixa postal.
Enquanto isso, o irmão da Elise fica pressionando Michael, ligando para ele e obrigando o homem, dizendo que se ele não trouxer a irmã de volta em segurança. Os três entram no carro com a tentativa de sair do país, igualzinho muita gente estava fazendo. Quando a noite chega, o carro para de funcionar por causa de problemas mecânicos, e para piorar a porta de trás fica presa porque derreteu a maçaneta. Michael dá uns chutes para tentar abrir enquanto avisa Selma para não respirar se caso o ácido caia dentro do carro. Depois eles chegam até uma casa abandonada. Um gato aparece, e ele estava comendo no chão. A garota queria pegá-lo, mas Elise não deixa porque podia ter ácido no pelo do gato. O homem finalmente consegue falar com a namorada e fica mais calmo, mas acaba perdendo o sinal de internet. A água da torneira está correndo e eles não têm certeza se é segura ou não, então Michael coloca um pouco numa tigela e deixa para o gato beber. Selma se irrita por estarem usando o animal como cobaia e já esvazia a tigela na pia. Depois Elise encontra água engarrafada e dá para a garota beber. Eles usam bandejas de alumínio e fita adesiva para proteger os pés. Uns minutos depois, a tigela derrete, o que quer dizer que a água da torneira estava contaminada. A única coisa que tem na geladeira é álcool e comida de festa, então eles acabam comendo o que tem. A mulher estava preocupada porque não achava que eles vão conseguir sobreviver caminhando. Enquanto tentam bolar um plano, começa uma discussão e eles começam a gritar um com o outro. Michael fica tão irritado que até quebra um copo e sai da sala. Mais tarde, eles estavam dormindo, então começa a chover, por isso a garota não consegue adormecer e decide procurar o gato. Ela encontra um rastro de sangue que a leva até o corpo do pobre bichinho, que morreu por causa da água que bebeu. No outro dia, os três pegam a estrada novamente. Pelo motivo de não estar mais chovendo, muitas outras pessoas também estão tentando sair do país. A multidão vai aumentando de acordo com que eles vão caminhando, e quando finalmente chegam na fronteira, havia dezenas de pessoas e carros parados. O motivo é que a polícia estava deixando poucas pessoas passar. Por motivo de segurança, devido à ponte estar danificada. As pessoas não queriam saber, e continuavam se espremendo, o que provoca naturalmente a separação de Elise dos outros. O tumulto só ia aumentando, e por fim Elise é empurrada para frente também. Ela tenta voltar porque os outros ficaram para trás, mas os guardas não queriam saber e falam para ela seguir em frente. Ela obedece e ao cruzar a ponte, percebe que tem um buracão no meio, e isso explica a preocupação dos policiais. A multidão começa a se agitar e Selma quase é esmagada. Aí a polícia tenta controlar a multidão usando gás lacrimogênio nas pessoas para conseguir fazer eles pararem. Nesse momento, a ponte faz um barulho fortíssimo e quando o grupo olha para cima, percebe que os cabos estão se partindo. Os pedaços que caem, matam na hora algumas pessoas e o restante começa a correr de volta. Mas a galera da frente ainda não sacou e continua se empurrando para atravessar, causando um choque entre as duas multidões. Selma tenta alcançar sua filha, mas acaba presa no meio da confusão. Os corpos se empurram e todo esse caos faz com que o corrimão quebre. As pessoas começam a cair no lago, principalmente Elise, cuja pele começa a queimar na hora por causa do ácido. Sua filha desce às margens do rio desesperada, para tentar salvar a mãe. Mas Michael a segura e não deixa ela pular na água. Sem poder fazer nada, eles só conseguem ver o corpo da mulher boiar já sem vida, já que a ponte não dá mais para usar. A polícia leva o resto da galera para uma base militar e Michael consegue ligar para a namorada dele. A multidão é dividida em vários caminhões militares, e são levados para um outro local seguro. Passando pela floresta, os caminhões encontram a estrada bloqueada. Então os soldados mandam todo mundo sair dos veículos para continuar caminhando, usando fumaça vermelha como sinal para ninguém se perder. É nesse momento que nuvens começam a se formar no céu, e todos começam a correr desesperadamente e o mais rápido que conseguem. Selma não tinha mais força e a ponto de cair no chão. Por esse motivo Michael acaba ajudando a garota a se levantar e a carregar apoiando-a nos braços. Os dois acabam se perdendo dos demais. Mas Michael encontra um túnel perto e rapidamente tira todas as folhas e a sujeira para ter espaço suficiente para se esconder antes da tempestade chegar. Mas a chuva estava muito forte, e muita água acaba entrando no túnel através do buraco. Então Michael e a menina têm que continuar se movendo no escuro. O homem acaba escorregando e se machuca, mas momentos depois eles finalmente acham a saída. Alguns minutos depois a chuva para, o telefone de Michael ficou descarregado, e ele não consegue pedir ajuda. Os dois continuam viajando por horas e acham algumas casas, mas ninguém responde às batidas desesperadas do Michael na porta. A dor finalmente toma conta do Michael e ele desmaia no chão. Desesperada, a garota grita no meio do nada pedindo socorro, parecendo que alguém iria ouvir. Quando Michael acorda,
Ele tá dentro de uma das casas e Deborah e o filho dela estão lá também. Deborah dá um pouco de água engarrafada e roupas limpas para eles, mas ela não queria dividir a comida porque só tem o suficiente para uma refeição para 2. Enquanto isso, Selma tá vagando pela casa e encontra um quarto cheio de manchas de ácido, com uma máquina estranha toda coberta de plástico. Quando ela estava prestes a tocar na máquina, a Deborah interrompe, explicando que aquilo é super importante para a hemodiálise do filho dela. O homem se comove com a situação e se oferece para ajudar a levar a máquina para baixo. Deborah fica tão feliz que aceita dividir um pouco de comida com elas e deixa elas passarem a noite. Após isso, Michael pega um machado e tenta entrar na casa do vizinho, mas as nuvens escuras estão chegando rapidamente, então ele devia voltar antes de conseguir fazer qualquer coisa. Mas dessa vez a tempestade estava muito mais forte, e a mulher sabia que a casa não iria suportar. Aí ela decide tomar uma atitude. Enquanto Michael escolhe dormir na garagem em vez de no quarto para ficar mais seguro, e depois de estarem acomodados, Deborah tranca a porta deles na calada e vai se deitar com o filho para cantar para ele dormir enquanto espera o pior. Quando a chuva inicia, vários pontos ao redor da casa começam a derreter, principalmente as torneiras de água. A tinta mancha as paredes como se fosse sangue, uma fumaça horrível começa a sair do aquecedor. Por causa da chuva, Michael e Selma acordam e percebem que a casa estava se desfazendo aos poucos e tentam chamar Deborah, mas as portas estão trancadas. Enquanto isso, os vapores tóxicos vão se aproximando da mulher e do menino. O andar de cima finalmente desaba. Michael tem que arrastar Selma para longe da porta enquanto ela grita o nome do menino. Ela não quer deixar os donos da casa, mas Michael simplesmente empurra ela para o carro da Deborah. Ele abre a garagem e sai dirigindo para longe, mas estava super escuro e o Michael está dirigindo rápido só com os faróis da frente para ajudar. O carro é elétrico e a voz do computador fica dizendo que os sistemas estão falhando, a ponto de obrigar o carro a parar para a segurança dos passageiros. O Michael dá umas batidinhas no painel para ver se faz o carro funcionar e continua dirigindo sem saber para onde está indo. Depois de horas sem chuva, eles não encontram nada além de mais campos abertos. Aí o Michael para o carro. Selma tenta fazer ele admitir que está perdido e o Michael fica bastante irritado. Ele grita com ela e sai do carro. Logo, a perna do Michael começa a queimar. Então ele volta pro carro, mas a Selma também sumiu. Ela estava tentando fugir, mas está com dificuldades. Aí ela sobe numa estrutura que está afundando e Michael escuta o grito dela e vai correndo na direção, mas o carro também começa a afundar na lama. Então ele não tem escolha a não ser continuar a pé. Ele chega na Selma bem a tempo e a carrega nas costas, o que significa que as pernas dele ficaram bem queimadas enquanto ele se movia. Os dois chegam de novo ao carro e subiram em cima dele, onde o Michael desmaiou de dor. Na manhã seguinte, Selma acorda com o barulho de um caminhão militar que veio resgatar eles. Pai e filha são levados para um abrigo seguro montado pelo exército. Michael recebe atendimento médico enquanto a Selma pergunta sobre o tio dela. Eles não conseguem achar nenhum banco de dados sobre abrigos, mas encontram o nome da namorada do Michael, que infelizmente também estava. Quando Selma finalmente consegue ver o pai, ela tenta confortá-lo e decide não falar nada de ruim. Michael perdeu as 2 pernas e agora Selma vai cuidar dele a partir de agora. Assim termina esse filme de suspense e drama de 2023. Espero você no próximo vídeo. Esse foi o Prime Resumo, o seu resumo de filmes.